E Olha, isso que é, viu? Isso que é ter segurança. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Sociedade Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 9 de janeiro de 2023, segunda-feira, para mais uma reunião pública em nossa casa. E hoje o livro a ser estudado é esse aqui, Lampadário Espírita, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E o tema do nosso estudo de hoje é o capítulo 21 do Lampadário Espírita, provações. Então, vamos estudar, refletir sobre esse texto de Joana, né? Mas antes de começar, eu vou fazer a leitura desse livro da Joana também, Vida Feliz. E o capítulo escolhido para hoje é o capítulo 15. E Joana diz assim: disciplina à vontade, impedindo-te ser vítima da irresponsabilidade. Começa as tuas atividades de pequena monta, mantendo a ordem e eficiência em cada realização. Quando tiveres muitas tarefas a realizar, não percas tempo escolhendo por qual iniciar. Executa a que esteja mais próxima, passa a seguinte e sucessivamente desencumbe-te de todas. Enquanto não deis o primeiro passo, não chegarás ao fim do caminho. A primeira palavra dá início ao discurso. A disciplina é responsável pelo êxito das elevadas realizações. Muito bonita essa passagem, principalmente o primeiro parágrafo, né? Disciplina à vontade, impedindo-te ser vítima da irresponsabilidade. Então, Joana é cirúrgica nesses textos. Então, nesse momento, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai, a Jesus, à espiritualidade amiga, rogando a proteção, o amparo, rogando que esses espíritos queridos, nossos companheiros, né? Esses que foram nossos fiadores nessa reencarnação, possam nos inspirar, possam nos ajudar na nossa caminhada, que o Mestre Jesus fortaleça as nossas energias, que o Pai nos dê ombros fortes para cada um de nós prosseguirmos na nossa caminhada, que o bom senso, discernimento, equilíbrio faça parte dos nossos pensamentos e das nossas ações. E te rogamos também, Senhor, que ampare todos aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, que se encontram em dor, que se encontram desesperados, desprotegidos. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que caem do alto sobre cada um de nós e sobre nossas famílias, te pedimos, Senhor, que nos permita dar por iniciada a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, como eu falei com todos os irmãos, o nosso livro de estudo de hoje é o Lampadário Espírita, de Joana de Ângeles, e o texto de hoje é o texto 21, que tem por título Provações. Então, eu passo a palavra a Rosângela. Rosângela, você tem até 7h30 para fazer as suas reflexões. Que Deus te abençoe e continue abençoando a todos nós. Boa noite a todos, né, que eu não vi. Quem também eu não vi, que tenhamos um novo ano de muito trabalho, de muita reflexão, e vamos ter, né? E a página inicial é bastante... nos chama muito a atenção, disciplina à vontade. Exatamente por que disciplina à vontade? Para que a gente comece a levar realmente a sério, né? Como espíritas que somos, tudo que vem, que está se apresentando na nossa vida, né? Às vezes a gente está sempre... eu acredito que a palavra é procrastinar. Eu faço isso depois. Não, primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo. Ou então eu quero começar pelo final, e ela diz aí, o que aparecer em primeiro lugar é porque é a necessidade a ser feita, né? E isso é importante a gente trabalhar isso.
o nosso tema, ele está, se a gente for ver, né, o que a Joana faz um estudo que está no Evangelho, né, deixa eu ver aqui, causas anteriores das aflições, né, que tem aqui vamos dizer assim, para reflexão, e a questão 258, que vai falar sobre a escolha das provas, né? A escolha das provas. E é muito interessante, porque às vezes a gente fala assim, mas eu não escolhi para passar essa dificuldade, não, isso que eu estou passando é lá no passado. Não, vamos esquecer passado, vamos esquecer que escolhemos, vamos pegar e falar o seguinte, qual é o meu propósito de vida hoje, agora, né? Qual é a minha prioridade? E é muito interessante que eu estou acompanhando o neurocientista Júlio Luckmann. Júlio Luckmann. Ele fala de neurociências, né? E ele fala sobre intestino, que é o segundo, é considerado pelos cientistas o segundo cérebro, né? E ele vai falando que muitas das nossas emoções partem exatamente, muitas vezes, dessa área, quando a gente simplesmente não, vamos dizer assim, não leva, né, com muita responsabilidade a sério aquilo que a gente precisa fazer. E é o que Joana nos traz quando ela vai traz essa reflexão sobre essa questão das provações. Por quê? Se estamos reencarnados num mundo de expiações e provas, vamos passar por provações. Não há ninguém, e salvo engano, é Emmanuel que coloca, não há ninguém em regime. Não, é Joana mesmo que coloca. Não há ninguém em regime de exceção. Se eu não me engano, ela coloca isso no último livro que nós fizemos o estudo do Amor à Vida, né? É o Evangelho de Jesus, à luz da psicologia profunda. Não tem ninguém em regime de exceção. Provações, dificuldades, desafios, obstáculos vão fazer parte da nossa vida enquanto aqui estivermos encarnados. Exatamente porque esse planeta, conforme os espíritos dizem, é uma escola, é um presídio, né? É um presídio, não vamos ter, né? E é um hospital. Então, vão ter situações que a gente vai precisar enfrentar exatamente pelo histórico, provavelmente, de vida que temos. Ela começa dizendo assim: refere-te a nuvens nos céus das tuas aspirações. Acusas a angústias e inquietudes, macerando os melhores programas que traças, tendo os olhos fitos no futuro. Né? Então, ela diz assim que nós acusamos essas angústias, essas inquietações, porque estamos, ela nos convida a fitar os olhos no futuro. Evidentemente, para que eu fite os olhos no futuro, eu tenho que passar pelo meu presente. Se eu não passo bem pelo meu presente, se eu não compreendo a situação que eu estou vivendo como uma situação que muitas vezes, dependendo do que seja, é algo para que eu realmente, é algo pedagógico, é algo para que eu aprenda, é algo para que eu preste atenção, tudo que vier, eu vou achar que é castigo divino, né? Ela diz: experimentas a sensação de pesado fardo em forma de opróbio e dor sobre as tuas fracas forças. Ela vai fazendo essas colocações e aí a gente vai refletindo, né? Porque algumas vezes achamos assim: ai, caramba, eu estou levando um fardo pesado demais. Deus me deu um fardo muito pesado, não é possível. Porque muitas vezes também eu não me coloco como uma pessoa que eu tenho uma força dentro de mim. Eu tenho uma força interior muito grande. Muitas vezes eu mesmo me enfraqueço. Quando eu digo assim: gente, isso não vai dar certo para mim. Nada dá certo na minha vida.
Nada, a tudo que acontece, quem sou eu para ter forças para levar isso adiante? Enquanto, na verdade, o que nós teríamos que nos questionar é o seguinte: o quanto de força eu tenho, o quanto os meus ombros são fortes para eu levar alguma questão adiante, né? E se eu não consigo, eu busco ajuda. Porque tem situações, às vezes, que a gente não consegue mesmo. Sozinho, não consegue. Então, nós temos pessoas, ou vamos dizer, se for pela área da saúde, né? Uma questão seja de ansiedade ou de depressão, seja do que for, eu vou buscar um profissional da área para me ajudar. Porque não adianta, tem até um livro que faz tempo que eu estou para ler, aí eu passo por ele na Amazon, mas, né? Ele diz assim, você já é sobre lamentação. Você já se reclamou, ou reclamação, você já reclamou hoje? E às vezes eu paro e falo assim, gente, como eu tentei desligar, não consegui, desculpa, gente. Como que eu não presto atenção nisso, né? Não presto atenção exatamente nessa situação. Por que eu reclamo tanto da vida, né? E ela continua, experimentas a sensação, repetindo, né? De pesado fardo em forma de opróbrio e dor sobre tuas fracas forças. E porque sonhas com a felicidade que todos gostariam de fruir, sentes a melancolia que se avoluma e desperdiça as horas nobres da renovação espiritual entre rebeldias injustificáveis e desesperos incompreensíveis. E aí a gente vê a página que foi lida exatamente sobre essa questão da gente não estar escolhendo, né? A gente ser algo assim, ter algo para fazer, vou lá e faço, né? Disciplinar a minha vontade. Porque se eu não tiver vontade, um esforço, a vontade, eu não saio de onde eu estou. Aí eu vou passar a minha vida toda só reclamando. E que chato, vou chegar na minha velhice, nada deu certo na minha vida. Eu não pude fazer isso. Eu não pude fazer aquilo. E, às vezes, eu terceirizo, né? Meu filho não deixou eu fazer isso. Meu marido não deixou eu fazer aquilo. Quanto, na verdade, há situações em que a decisão é nossa, né? Vai, a gente aqui do Rio, né? Abriu um shopping em frente lá da casa da minha mãe, né? E vai ter ginástica, e vai ter dança, vai ter não sei o quê. Aí todo mundo, agora dá para você fazer, não sei o quê, tal. Aí eu mandei para minha cunhada, ela assim, eu vou fazer Muay Thai. Nossa! Ela falou, o quê? Dança marcial? Eu falei, porque na primeira, sabe, no primeiro chute que eu tomar, eu desisto. Mas não é. É porque não é para desistir. Eu falei assim, gente, eu vou fazer uma coisa diferente. Lógico, né? É de acordo com a idade. Deve ser um Muay Thaizinho bem fraquinho, porque não dá, né? Não dá. Não tem mais aquela juventude que é para você pegar o saco, mas pelo menos eu vou bater no saco até dizer, aquele saco pendurado até dizer chega, né? Então, são coisas que, às vezes, a gente pode fazer de diferente para sair daquela vidinha, sempre a mesma coisa, né? E é o que ela diz aqui. Ela diz assim, sim, há dor no teu coração, e não poucas frustrações se assenhoreiam das tuas horas, nublando o claro sol das tuas desesperanças, de tal modo que a aflição constringente se agasalha nos teus painéis mentais. Ela começa nos colocando assim, tá certo, você chora, você se lamenta, tem situação que se apresenta e não é uma situação boa, e aí a gente fica, né, que nem aquela Iana Haha, ó dia, ó vida, tá tudo certo, mas aí ela diz assim, medita, aí já no outro parágrafo,
Medita seriamente, porém, recolhe-te ao oásis da prece e refaze as paisagens sombrias, banhando-as com a clara luz da confiança. E aí a gente para e pensa assim: como está a minha confiança? O meu confiar? O meu propósito de vida? Como está a minha prioridade de vida? Quem eu estou priorizando? Será que já não está na hora, se eu não estou fazendo isso, de começar a me priorizar? Evidentemente que há situações que às vezes você tem que atender a um, a outro, a família, ao companheiro, ao que for. Mas chega um momento em que a gente começa a pensar o seguinte: espera aí, eu tenho que começar a me priorizar. Eu tenho que começar a fazer o que ela está dizendo, recolher-me nos oásis da prece e refazer as paisagens sombrias que eu crio para mim. Porque os amigos espirituais dizem o seguinte, que muitas das nossas dores e dificuldades, né, não são, algumas são de causas anteriores, outras são dessa vida mesmo. É onde, às vezes, eu quero ser super protetora, super mulher, super não sei o quê, eu resolvo tudo, eu dou conta de todo o recado, eu sou o pilar da família, não sei o quê, tarari, tarará. E aí, um dia eu descubro que eu não sou super mulher, que eu não sou o pilar da família, que eu sou um ser humano vivendo uma experiência, eu sou um espírito vivendo uma experiência humana. Então, há situações em que eu posso segurar e há situações que eu digo assim, olha, não dá. Eu não estou dando conta do recado. Vamos dividir, vamos resolver, vamos fazer alguma coisa, né? Então, ela aqui, ela diz assim, para que você tenha essa força, recolhe no oásis da prece. Quando a gente tem a nossa dificuldade, a gente vai para a prece e fala assim, meu Deus, o que eu faço? E aí, às vezes, a gente pode parar a pensar, mas Deus vai pensar, vai ficar preocupado comigo, eu sou um grãozinho de areia, não sei o quê, tatati, Deus vai olhar. Deus olha todos, todos. Não cai um fio do cabelo, da cabeça de qualquer um de nós, né, dos seres, o que for, pelo que for, sem que Deus o saiba ou que ele permita. Agora, como ela diz aqui, né, ela faz um convite, olha em derredor. Dirás que o sofrimento é comensal de todas as horas, em todos os corações, em todo lugar. E é verdade. E quem fala a vocês, às vezes, né? Às vezes eu escorrego, né? Aí eu, meu Deus, só comigo isso acontece. Olha o fulano como é que está feliz. Eu estou aqui, sozinha, desesperada. Sabe, ninguém me ama. Aí vem a música, de... Eu vou desligar aqui. Espera só um pouquinho, gente, desculpa. Nossa, como está difícil. Aí vem aquela música que diz assim, ninguém me ama, ninguém me quer, da época de Nelson Gonçalves, mas eu não era nascida ainda, né? Com certeza. Eu acho que é dele, não sei, né? Mas eu vou desligar aqui, né? Mas a gente sabe que muitas vezes a gente tem que ter exatamente essa boa vontade de querer mudar a situação. Ela diz assim, você olhar em derredor. Então, algumas vezes eu precisava e preciso olhar em derredor e observar que tem gente que está em situação de rua, passando fome, tem gente que não comeu até agora. Eu comi, até comi muito, né? E eu estou fazendo dieta, mas aí
Não tem jeito. De vez em quando, a minha nutri falou assim, você pode comer 2 pãezinhos franceses na semana. Aí vocês perguntam para mim, você faz assim? Eu, não. Se deixar, eu como 2 franceses por dia, principalmente quando ele vem quente. Aí pronto, né? Aí vou emagrecer como? Né? Não tem como. Aí eu quero tomar pílula para ver se emagrece, mas se não fechar a boquinha, não vai emagrecer, tá? Aí aqui continua dizendo assim: dirás que o sofrimento é comensal, como eu disse, de todas as horas, em todo lugar. Explicarás que somente poucos desfilam no carro dourado da alegria, adornados de felicidade, enquanto a miséria desce daquela natureza espia a pompa e o triunfo. Não te demores a fitar na vida apenas a lição retificadora. A felicidade que muitos aparentam possuir, em verdade, não é legítima. E olha só, né? A felicidade que muitas vezes eu quero, que o outro está vivendo, muitas vezes não é legítima. Tem pessoas que têm tudo. Eu lembro que agora no final do ano, a mega da virada, né? Que eu não joguei, né? Eu não joguei porque eu esqueci. Eu ia lá fazer meu joguinho, mas eu não joguei, não. Gente, as pessoas estavam assim, eu faço isso, faço aquilo, compro aquilo, e é felicidade, eu sumo, eu faço plástica e abandono família. Cada um que falava algumas coisas, né? Como se a felicidade estivesse ali. Tem muita gente que tem muito poder, tem um poder econômico substancioso e não é feliz. Tem muita gente que tem um emprego que todos gostariam de ter e não é feliz. Tem muita gente que tem uma beleza maravilhosa, linda, e não é feliz. Por quê? Como ela diz aqui, né? Não te demores a fitar na vida apenas a lição retificadora. A felicidade que muitos aparentam, repetindo, possuir em verdade não é legítima. É isso que eu preciso, assim, como que entender. Rosângela precisa entender. Essa felicidade que eu busco, que aparenta, a aparência, muitas vezes não é legítima. E ela continua: aqueles que passam sob o frêmito das glórias, não poucas vezes trazem o coração como fornalha escaldante, ardendo no peito. Olha só que coisa, né? Eu me lembro que, assim, em virtude do Natal e Ano Novo, com uma amiga minha que eu conheço ela lá, vai fazer uns 50 anos já, né? Nossa, ela estava com uma depressão, assim, terrível. Ela é funcionária aposentada do Banco do Brasil, ela tem uma vida boa, né? Razoavelmente boa, tem a mãe dela, tem a família, tem tudo, mas ela tem um sofrimento, ela tem uma pessoa que está com ela, mas que ela diz que ama e não ama, e quer ficar e não quer, aquela coisa toda, numa ansiedade, num sofrimento muito grande, né? Como diz aqui, talvez querendo algo, buscando fora o que está dentro. Não sei se já, em alguns de nós aqui, já refletimos sobre isso. Às vezes, quando passa uma situação, a gente para e fala assim, caramba, estava nos meus olhos, e eu fui, durante tanto tempo, buscar fora o que estava tão pertinho de mim, estava, sabe, ao alcance das minhas mãos, né? Eu falo isso porque eu gosto sempre de conversar, né? Eu sempre queria o amor perfeito. Aquele no cavalo branco, de cara, sabe? Aquela coisa, né? Não existe amor perfeito. Não existe vida perfeita. Existe vida. E essa vida, ela vem com as suas dificuldades. Existe o amor. O amor vem com as suas dificuldades. E é nessa luta desse dia a dia, que
como Joana fala, né, que a gente deve fitar na vida apenas a lição, não devemos demorar, né, a fitar na vida apenas a lição retificadora. Tem uma situação, tá, dá para resolver? Dá. Não dá para resolver, passo para outra. Mas aí, se não dá para resolver, naquele momento eu não estou encontrando uma solução. Aí eu vou passar o resto da minha vida presa naquela situação, porque eu não encontro uma solução para aquele problema. Com certeza porque para todo problema há uma solução. Mas se não dá, então, vamos lá. Fica aqui agora. Talvez, mais à frente um pouquinho, eu comece a refletir, comece a pensar, falar assim, puxa vida, eu acho que essa situação dá para eu resolver desse jeito, resolver ali, resolver lá, e ir botando os pontos. Às vezes eu falo para vocês mesmo, eu me arrependo de muitas coisas que eu deixei de fazer porque eu queria insistir naquela situação. Eu queria bater naquela tecla. Eu queria que aquilo fosse resolvido de qualquer maneira. E quantas oportunidades eu perdi exatamente por isso. Porque eu queria que fosse do meu jeito. Não é. Não tem que ser. Realmente não tem que ser do nosso jeito. As coisas, as situações, elas vão se apresentando e a gente vai observando, vai vivendo e vai acontecendo aquilo que o esforço que eu colocar, né, a vontade, o esforço que eu colocar naquela situação. Hoje em dia fala-se muito em propósito. Qual é o seu propósito de vida? A primeira vez que eu li isso, e também foi falado dentro dos nossos estudos de Joana de Ângeles, eu falei assim, caramba, mas... Aí eu comecei a tentar anotar o meu propósito de vida. Gente, eu já botei um monte de coisa. Aí depois eu paro, olho e falo assim, gente, mas qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu propósito de vida? Estou reencarnada, preciso melhorar, para crescer como espírito, né? Porque não estou aqui para essa, entre aspas, felicidade fictícia, e ajudar o meu próximo e ajudar esse planeta também. Porque muitas das situações que acontecem aqui no planeta, há também o nosso mental. Quando a gente vê uma situação e a gente começa a emitir dardos também. Quantos de nós que realmente, ao ver uma situação, no primeiro momento, não fica com uma raiva danada? Por isso. Depois a gente para e fala assim, caramba, gente, que situação difícil. Eu acho que a nossa postura é orar. Como ela disse lá atrás. Né? Vai para o oásis da prece para resolver a sua situação. Às vezes eu quero, mas eu tenho que mudar tudo assim, mudar. Calma. Jesus veio e mudou. Ele mudou uma era, mudou. Mas ele sabia com quem ele estava. Ele escolheu 12, praticamente, mais ou menos, trabalhou com 3. Ele sabia que um ia trair, um ia negar, o outro ia ficar na dúvida, tanto é que pede para ver o escravo, se era nas mãos, se era ele mesmo. E o seu melhor amigo, vamos botar assim, né, Pedro, o negou 3 vezes, e ele falou. Então, como nós participamos, eu, Rosane, Márcia, acho que mais outros companheiros que participamos de reuniões mediúnicas, a gente sabe, e no meu caso, a Ana, né? No meu caso, eu como esclarecedora, acho que a Aninha também, né? E a gente sabe que a gente não vai mudar uma história de vida de um espírito que está preso numa situação, num ódio de, vamos botar lá, sei lá, 100 anos, que eu vou falar para ele, meu filho, acorda, desperta ele, clim. Talvez não seja da época de ninguém aqui, de Gene, um gênio,
sai da garrafinha, balança a cabeça e... né? Não. E ela ainda diz assim, né? Muitos deles... tá. Aqueles que passam sob o frêmito das glórias, não poucas vezes trazem o coração como fornalha escaldante ardendo no peito. Muitos deles tudo dariam por uma hora de solidão em silêncio. E, às vezes, quando a gente entra numa certa solidão, a gente quer, aí bota o som alto, bota não sei o quê, está nessa solidão, o que essa solidão está querendo te dizer? Fica um pequeno momento em silêncio. Às vezes, o silêncio diz tanta coisa do que está o tempo todo agitado. Para um pouco. Fica, né, como ela diz aqui, né? Aí ela diz assim: ignoras o preço que pagam os apaniguados das láureas efêmeras da transitoriedade carnal. Gente, a Joana é o seguinte, ela não passa a mão na cabeça de ninguém, ela não tem meias palavras, é o que ela coloca mesmo. Os apaniguados, o que é ser apaniguados? Das láureas, é aquele que está juntinho lá, né? Está junto lá. Efêmeras da transitoriedade carnal. Aí eu vou colar com fulano, que fulano é feliz da vida. Aí eu vou ficar feliz. Fica nada, porque quem tem o dinheiro é o outro. Quem está vivendo é o outro e ele está ali, sabe? Querendo ficar na sombra, querendo, vamos dizer assim, receber pequenas migalhas. Vai em busca do seu progresso. Vamos em busca da nossa força. Não adianta, não vamos ficar pensando assim, mas se eu ficar perto, eu tenho que ficar perto de pessoas que realmente são, vamos dizer, exemplo, tem uma vida maravilhosa, não sei o quê, é isso. Mas a vida maravilhosa é dela, talvez conquista dela. Ou talvez algo que ela, vamos dizer, ilusoriamente esteja vivendo. Né? E é o convite que Joana nos faz. Ela diz assim: não te inquietes tanto ante a treva aparente no teu domicílio afetivo ou com a soledade momentânea que te cinge o espírito. Ela aqui está fazendo um convite para nós fantástico. Ela, ao mesmo tempo que ela está dizendo, né? Dessa felicidade que não é legítima em alguns momentos para algumas pessoas, né? Ela, ao mesmo tempo, ela diz assim: não te inquietes tanto quanto a treva aparente. Então, há felicidade aparente e há a treva aparente. Uma vez perguntaram o Gigante Deitado, que é... meu pai. Se alguém lembrar aí, cita o nome. Que aquele que ele até fazia palestras, né? Eu estou com o nome dele na cabeça, mas não vem, né? Então, foi perguntado a ele o seguinte: qual seria para você a maior felicidade? Aí ele disse assim: se eu pudesse virar de lado. Porque ele tinha que ficar deitado, com peso, vamos botar uns 30 quilos no peito, porque ele tinha uma enfermidade, e ele só chegou... E essa enfermidade, quando veio, ele era muito bonito, né? Ai, Senhor, eu estou vendo a imagem, estou vendo ele, estou vendo tudo, só não estou conseguindo lembrar do nome. Né? Jerônimo Mendonça, Rosângela. Jerônimo Mendonça, isso, Jerônimo Mendonça. Aí foi perguntado a ele, né, exatamente isso: qual seria o momento de felicidade dele? Ele falou: se eu pudesse virar de lado, porque ele não podia virar de lado. Ele só mexia o pescoço. Para baixo, ele não tinha mais nenhum, ele não mexia nada. Ele precisava de pessoas que se revezavam na casa dele para abanar a mosca no rosto, para limpá-lo, para levar ele no banheiro, para dar banho nele. E ele ia fazer as palestras felizes da vida.
Até tem um caso muito interessante, diz que ele sempre gostou de ir ao cinema, né? E certa feita, na cidade dele, lá para o lado, acho que é de Goiás, se eu não me engano, né? Aí ele foi no cinema e estava escuro, uma jovem entrou e tropeçou e caiu, e a jovem levantou e falou: também esse aleijado só vive no cinema, não sei o quê. Aí que diz que ele virou para ela e falou assim: mas também você não sai da rua, devia estar em casa lavando roupa no tanque. Eu só sei que conta a história, que eles se tornaram amigos íntimos, né? Um falou uma coisa do outro, o outro falou uma coisa do um, né? Então, é o que ela está dizendo. Até essa treva aparente também acontece conosco, né? Muitas vezes a gente acha assim que está sofrendo muito. Não. Algumas vezes a gente pode ter certeza que esse tal sofrimento ainda não é o sofrimento. Eu falo mesmo a vocês. Às vezes eu vejo quando tem pessoas que estão passando, vamos dizer, com certa dificuldade, né? Aí eu fico pensando, né? Por exemplo, a Jaqueline, não sei se vocês conhecem, porque ela é filha adotiva, que é, né, considerada adotiva do Amazonas Herpes, está com tumor no cérebro. Ela vai operar daqui a 2 dias. Mas ontem, eu falando com ela, eu tenho que ir rápido porque eu vou na reunião mediúnica, aí não sei o quê, aí ela me ligou, acho que foi hoje ou foi ontem, né? Ela me pedindo desculpas. Menina, eu falei que ia te ligar, tal. Então, aí eu paro e falo assim, será que se Rosângela soubesse que está com um tumor no cérebro, eu ia estar nessa agitação dela, que ela está e vai para lá, resolve uma coisa, resolve outra, e reunião mediúnica, e vai, não sei o quê, quer deixar tudo certinho, não pode ficar ninguém com ela, ela conseguiu o Instituto do Cérebro para fazer essa operação, e por aí afora, né? E vai. E ela, lógico, ela falou assim, olha, vamos lá, seja o que Deus quiser, né? O que eu peço são preces e vamos em frente. Às vezes, eu, né? Porque eu acho que nada melhor que a gente, né, não falar assim, nós, eu fico pensando, será que, como é que eu reagiria? Eu tive Covid. Gente, foi ridículo, porque eu já estava me achando lá no plano espiritual. Nem nosso lar não me via. Eu estava me vendo assim, chegando próximozinho de Campo da Paz. Gente, porque, olha, aí meus bichos, não sei o quê. Depois que passou tudo, eu falei assim, Senhor, tantos tiveram, por que eu não? Eu tomo vacina e vou tomar. E se tiver que ter, o que eu posso fazer? Entende? Vê como é que a espiritualidade, Deus nossa, os amigos espirituais são perfeitos. Fala assim, a Rosângela não, olha, bota uma covidzinha para ela, porque mais do que covid, ela vai pirar na ideia. Vai ficar doidona, né? E olha que eu tive com todas as vacinas. Imagine se fosse lá no começo. Com a minha situação que eu tenho de ansiedade. Pronto, acabou. Eu já estava me considerando virando, sabe, um espírito e obsidiando, porque eu ia dar trabalho nas mesas, que eu ia chegar, não, como, por quê, né? Então, é o que ela está dizendo aí, ela diz assim, logo mais, é realidade que alcançarás nesta ou em outra vibração da vida. Isso aqui que ela fala é maravilhoso, e é isso mesmo. Bom, é uma realidade que você pode alcançar nesta ou em outra vibração da vida. Faz parte. Eu sou espírito, somos espíritos. Mas eu queria tanto ter a felicidade nessa vida e eu não tenho. Eu estou reencarnada. Eu estou aqui falando. Hoje eu almocei, tomei café 2 vezes. Aquilo que eu falei, né?
Me pintei, fiz isso, fiz aquilo, estou feliz, quer dizer, eu me movimento toda, eu estou com vida. E quantas pessoas que neste exato momento estão em situações muito difíceis nos hospitais, ou nas cadeias públicas, ou sei lá, em situação de rua, chovendo. Eu estou na minha casinha aqui, cercada com meus gatos, minha vida. Reclamar de quê? Meu salário saiu. Tem gente que não tem não tem essa perspectiva, né? Continua. Amanhã é medida de tempo que chegará ao âmago das tuas horas. Olha só. Confia no bem e persevera. O que agora te parece punição injusta, logo depois se te afigurará dádiva libertadora. É tipo assim, presta atenção. Olha a sua volta. Olha a sua vida, né? O céu carregado de brumas apaga só aparentemente o cintilar das estrelas, né? Quer dizer, essas dificuldades que a gente pode estar passando, nós aqui encarnados ou desencarnados, que a gente sabe que também, evidentemente, participam dos nossos estudos, né? É o que é aparente. Respondendo à indagação 258 do Livro dos Espíritos, proposta por Allan Kardec, os excelsos mensageiros responderam conscientes. Ele próprio, o homem, escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E é verdade. A culpa da fulana no meu passado, não tem nada disso. Sou eu que escolho. Eu escolho as minhas provas. Eu sei que se eu for pelo caminho tal, não vai dar certo. Mas eu falo assim, não, eu vou. Então, eu recebo. Hoje não é causa de nada, hoje é consequência da vida. É consequência do que eu fiz. Né? Eu não tenho como colocar que é causa, é consequência. Isto é, as dificuldades e agonias, o espírito as solicita antes de mergulhar em nova existência corporal para aprimorar o caráter e redimir-se das culpas. Por isso que eu falo, Joana é perfeita no que ela coloca, né? Aprimorar o caráter e redimir-se das culpas. Simples assim. Não foi colocado, olha, você vai sofrer isso, assim, assim. Não, eu escolhi. Às vezes eu falo assim, não é possível que eu tenha escolhido uma prova dessa, gente. Não, que isso? Não. Em alguns momentos, em alguns casos, com raras exceções, são provas aquelas que a gente pode escolher. Assim sendo, considere os espíritos superiores de todos os tempos. Consulta a história dos construtores do mundo melhor. Examina a vida daqueles que elaboraram os programas da técnica do conforto, da saúde das multidões. Pensa nos santos e nos sábios e vê-los desfilarem sob sarcasmos e azedumes, invariavelmente entre névoas e dores, estigmatizados por uns e azorragados por outros, integérrimos, no entanto, pelo caminho dos elevados ideais que esposaram. Exemplo não nos falta. Muitos, são muitos exemplos que estão aqui, né, nesses espíritos superiores que passaram por essas dificuldades. Aí eu me lembro que uma vez foi aqui Divaldo, né, perguntou, né, que às vezes a gente fica assim, ai, Senhor, por que eu estou passando por isso? Ele fala assim, não faça isso. E sim, assim, por que eu não? Por que eu não poderia e não teria que passar, vamos botar um exemplo, pela Covid? Por que eu não passaria por uma doença, qualquer outra doença qualquer? Ou por uma dificuldade qualquer? Por quê? Não há regime de exceção, não há aquele que aqui está, que é assim, olha, fulaninho, você não vai sofrer nada na vida. Você vai passar por ela maravilhosamente bem.
Há aqueles que passaram, o próprio Chico Xavier, a gente sabe, são exceções, mas ele teve as dificuldades dele, ele teve as lágrimas dele. Todos conhecem a história dele com a cachorrinha que foi morta, como ele sofreu. Emmanuel teve que chamá-lo às falas, porque dizendo, olha, assim não dá. Você está com uma nuvem sobre o coração. E ele teve que mudar o pensamento dele. E ela diz aqui, possivelmente aspiras à própria felicidade e por essa razão não te rebelas. Aumenta a dosagem de paciência, gente. Antes eu falava, quando eu faço a minha prece, Senhor, me dá mais paciência. Mas agora eu não falo mais, não. Eu falo assim, Senhor, me dá paciência. Porque mais quer dizer que eu tenho, e eu não tenho. Gente, quer dizer, então, eu peço que o Senhor me dá paciência, tolerância, generosidade. Tirei o mais, porque dá a sensação de que mais, como se eu tivesse... Estou longe ainda, né? Mas estou me esforçando. O amor fluirá abundante do nosso Pai na direção da tua vida, se te converteres em instrumento do bem, transformando as feridas do teu sentimento em condecorações luminescentes que te identificarão com a vida um pouco mais adiante. Fita, pois, a madrugada do dia nascente e segue a rota dos que avançam, encorajados, abrindo os caminhos para que os teus pés te conduzam ao porto ditoso, da paz última e da felicidade real, vencida as provações que escolhestes antes. O que ela, no resumo, ela está nos convidando o seguinte, tem pessoas que já foram à nossa frente, que estão nos ajudando nesse caminho, nesse caminhar. Às vezes eu paro e penso assim, ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim, ninguém, sabe? É uma, vamos dizer assim, é uma falta de caridade, de amor. O nosso anjo guardião, que está sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando, nos auxiliando, nos inspirando. Segue o caminho, servo. Rosângela, não faz isso de novo. Aí eu tenho que parar e pensar assim, puxa vida, eu estou pisando novamente pelo mesmo caminho que eu já passei. Sabe quando dizem assim, você sabe de onde você veio. Eu sei de onde eu vim. Agora eu preciso descobrir para onde eu vou. Porque não adianta eu querer ir lá atrás, viver uma coisa que eu já vivi. Isso não faz sentido. O sentido é o quê? É ir para frente, é indo. Mas às vezes não dá vontade de sair da onde eu estou. Não sai. Tudo bem. Vai ficar estacionado, só que vai chegar um momento em que as coisas vão... Não é Deus que vai chegar e vai falar assim, olha, você vai... Agora ou vai ou racha. Não. Somos nós mesmos que vamos falar assim, cansei de tanto bater na mesma tecla. Está na hora de mudar. E a mudança vem. Quando eu realmente me imponho, eu me imponho a mim mesma essa vontade firme de querer transformar. Não o outro, a mim. A vontade firme de querer vencer, não o outro, a mim. A vontade firme de querer caminhar, e mesmo que a dificuldade se apresente, eu falo para mim, Rosângela, fica de pé. E vai. Você não está sozinho. Então, amigos, é a mensagem que hoje eu trouxe, né? Que fizemos essa reflexão do Lampadário Espírita, né? Das provações. As provações é um combustível para nos impulsionar para frente. Não é para nos deixar parado. Provações é para dizer assim, confia, segue em frente. Vá em busca do seu propósito. Te priorize ou priorize aquilo que vai lhe fazer crescer e não aquilo que vai fazer com que você fique sentadinho, que nem a música do Roberto Carlos, sentado à beira do caminho. Para sentar à beira do caminho, só quem realmente
não olha para si e não diz assim, caramba, eu me amo. E eu digo a vocês, eu me amo. Às vezes eu fico meio braba comigo, mas eu me amo, né? E é isso. Tá sem som, Rose. Ah, tá. Bem, nós encerramos aqui a nossa reunião. Agradecemos a Rosângela pelas reflexões que ela fez, tá? Foram reflexões muito importantes. Todos nós temos que parar para analisar, para pensar um pouquinho na nossa vida, na nossa conduta, na nossa maneira de ser. E buscar sempre melhorar cada vez mais, né? Porque nós estamos aqui, esse é o grande objetivo da vida, que nós procuremos melhorar cada vez mais. Então, eu vou, para encerrar nossa reunião da noite de hoje, eu vou pedir para a nossa companheira Márcia, você pode fazer a nossa prece de encerramento? Deixa eu ver se a Márcia está ouvindo a gente. Eu acho que não, eu acho que a Márcia não está ouvindo. Rosane, você pode fazer a nossa prece de encerramento? Denise, eu só queria mandar uma mensagem do chat para você, tá, Denise? A Rosane vai fazer a nossa prece. Bem, meus irmãos, então, com os nossos pensamentos, nossos corações já conectados ao alto, a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, a Francisco de Assis e toda essa falange de amigos espirituais que vem trazer para a gente notícias, como a Joana, notícias de como a gente deve se comportar. Nós pedimos mais uma vez a esses amigos que nos ajude no nosso caminhar para que possamos cada vez mais fincarmos os pés na seara do Cristo e temos o compromisso de melhorar cada dia, devagar, estando sempre progredindo, na certeza de que o espírito imortal, ele não retroage, ele apenas avança. Nós podemos parar, mas hoje aqui o convite é para a gente avançar. Nós te pedimos, Pai, mais uma vez que esteja conosco, hoje e sempre, e nos acompanhe. Acompanhe a nossa intenção de cada vez mais trazermos a responsabilidade de estarmos contigo, Senhor. A responsabilidade de estarmos conectos com essa doutrina. Fiquem conosco todos, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. Bem, meus amigos, nós estamos encerrando aqui a nossa reunião na noite de hoje. Agradeço a todos a presença e rogo sempre ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça e nos ajude na nossa caminhada, tá bom? Um beijo para todos. Boa noite, tchau. Um beijo grande, boa noite, boa noite. Quinta-feira boa noite a todos. Novamente. Boa noite, muita paz. Da nossa Beijo, muita paz. Abraço, Rose. Obrigada, Rosângela. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, muito Obrigada, obrigada. Rosângela. Tchau. Obrigada, Abraço. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. A nós todos, um abração.